Opa, professor Felipe Fontoura, falando com você do canal Dev Samurai. No vídeo de hoje eu estou aqui para te falar de 7 sinais de que você nunca vai aprender programação na sua vida se continuar fazendo alguma coisa dessa lista. E é claro, se você concorda ou não, é sempre bom clicar no curtir ou o não curtir. Também deixa o seu comentário, principalmente se você não curtir, porque assim eu vou saber se essa lista faz sentido, se o meu conteúdo faz sentido e principalmente se você está gostando. E também, se você não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever e ativa o sino que fica do lado dele para receber as notificações, porque toda semana eu posto conteúdos novos como esse. Bacana? Vamos então para os 7 sinais que eu acho, baseado na minha experiência. Claro que eu posso estar errado e óbvio que eu estou errado. Então eu peço para que você também acrescente os seus pitacos, os seus pontos aqui embaixo na área de comentários, assim também você vai ajudar e complementar esse conteúdo. Vamos lá? Então, primeiro erro número 1, que eu vejo muito programador fazendo, que vai fazer com que ele nunca aprenda a programar e viver disso, é não praticar. Por incrível que pareça, é um negócio extremamente simples, mas é algo que muitas pessoas deixam de fazer, principalmente quando está no início da sua jornada. Vejo muita gente lá aprendendo, lendo livros, virando até um estudante profissional, só que essa pessoa ela não pratica. Imagine um atleta, imagine uma pessoa que é um esportista da área de natação, né? Um nadador. Se esse cara ficar vendo só de repente livros, lendo livros e assistindo vídeos do YouTube, ou vendo o treinador dele falar como faz, e não cair na piscina, você acha que esse cara vai ser o melhor do mundo? Então, é algo lógico que é sempre bom lembrar que se você não faz de pelo menos 1 hora por dia, você precisa parar do seu dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Olha, essa desculpa não cola, porque todo mundo do planeta Terra tem as mesmas 24 horas que você. Então, de repente, o que você precisa fazer, se você realmente não tem tempo, né, no bom sentido, é falar o seguinte: olha, eu não dei ainda a devida prioridade para essa atividade. Por isso, então, eu vou me planejar no dia tal, para dar esta prioridade. Bacana? Então, é uma coisa que você precisa parar de fazer, que eu parei de fazer há algum tempo, que eu também fazia isso. Que é interessante eu não tenho tempo. Não, você vai substituir essa palavra, essa frase, por eu não dei a devida prioridade ainda para isso. E se isso for confortável, estiver dentro dos seus planos, tudo bem. Porque a hora que a gente fica falando, não tenho tempo, é meio que uma desculpa pra gente, né? Bacana? Segundo, não estuda. É o inverso do primeiro, porque daí tem pessoas que nunca praticam e só estudam, e tem pessoas que nunca estudam e só praticam. Então é meio que óbvio, mas tem que andar os dois juntos. Qual é a medida que eu faço dependendo da situação que eu tiver? Então, por exemplo, se é uma tecnologia, falando aqui na área de programação, que eu já domino um pouco, já tenho um pouco de noção, porque eu já tive um certo contato, eu fico ali estudando uma medida de 10/90, 1/9. O que é? 10% do tempo eu estudo, fico ali na parte teórica, os outros 90% eu pratico. Se é uma coisa que eu nunca vi, eu inverto essa lógica, essa medida por um determinado tempo. E depois desse tempo, o que eu faço? Eu volto a aumentar a minha prática, até ficar mais ou menos em uma relação de 30 para 70, 20 para 80, bacana, porque daí 80% das vezes eu pratico, até porque se você ficar só estudando na área de programação, dificilmente você vai produzir alguma coisa. Então, no momento até que eu estou produzindo, eu estou meio que estudando, porque às vezes, quando eu vou programar, fazer um trabalho, eu estou colocando ali, muitas vezes, aliás, eu estou colocando coisas novas que eu estudei numa época anterior. Bacana? Então é importante sempre você desenvolver projetos para que você possa praticar e estudar. Legal? Terceiro ponto que eu vejo muita pessoa, porque assim, na área das exatas, né, eu vejo muito isso. Tem lá a pessoa que acabou de entrar e ela sabe que ela não sabe de nada, então é tranquilo, né? Daí a pessoa vai lá, estuda, faz uma universidade, principalmente as pessoas que são recém-formadas, sai da faculdade, bom, agora eu aprendi, agora eu sei tudo. Até a hora que essa pessoa começa a sair para o mercado, dela começa a perceber
Desculpa, que ela não sabe nada. Então é um processo, é uma curva, né, como se fosse a curva estatística, que a pessoa passa por esses ciclos. Só que quando você está nesse topo, nesse ciclo alto, porque isso aí é ciclos, né, é cíclico, você acaba percebendo que você está redondamente enganado se você acha que você sabe tudo. Até a hora que você começa a conversar com alguém, você começa a ter contato com materiais mais avançados. Então nunca ache que você sabe tudo, por mais que por dentro você ache, sabe? É sempre bom, é sempre importante você ter sim autoestima, sempre ter confiança, segurança, porque isso transborda, né, e faz com que você pareça mais confiante, mais seguro, e aumenta significativamente as chances de você ser contratado, porque isso fica no seu semblante, mostra para as pessoas que realmente você está confiante. Se você está confiante porque você sabe. Só que sempre reforce esse lado, que se você tiver, cria um gatilho, que se você estiver achando que você realmente sabe de tudo, se você realmente, eu sei de tudo, o dia que você falar, o dia que você pensar desse jeito, vai ser o dia da sua decadência, porque você vai começar a ficar para trás, o mundo não vai te esperar, e o que vai acontecer? Daqui a um tempo, você vai ficar e vai se tornar obsoleto. Bacana? Isso também tem relação com o quarto ponto, que é não pensar grande. É o oposto, na verdade, tá? E eu não estou falando grande de complexo, eu estou falando de grande de uma forma simples. Como assim? Se você parar para pensar, as coisas mais geniais são as coisas simples. E a gente pode começar por algumas invenções por aí. Mas eu vejo que isso é um grande defeito. É uma grande maldição do programador, que é querer começar a fazer as coisas pelo jeito mais complexo. E daí, a hora que essa solução, a hora que esse sistema se torna grande, em volume, esse negócio vira um inferno. Por quê? Porque as coisas começam a dar errado, esses módulos, esses processos de comunicação que você fez dentro desse sistema, as coisas começam não a conversar mais direito. Eu lembro de uma palestra do Linus Torvalds, que foi o criador, é o criador e o principal mantenedor do kernel do Linux, que ele falava o seguinte, que ele estava numa discussão quase que filosófica, porque ele não tinha adotado uma arquitetura de microkernel. O que é um microkernel? O que é um kernel? Aliás, é o que fica ali rodando no seu computador e dando acesso aos dispositivos, aos hardwares, tá certo? Então, se o seu programa que você faz uma escrita no HD, o kernel ele fica nesse meio gerenciando o hardware e fazendo com que as coisas trabalhem dentro desse computador com harmonia, tá certo? O que é uma arquitetura de microkernel? Só para esclarecer um pouco melhor o exemplo que eu te dei. É quando o fabricante do kernel, o autor ou os autores desse kernel fazem pequenos componentes, que esses componentes se comunicam através de um canal de comunicação formal. Esse canal de comunicação pode ser de repente a memória do seu computador ou pode ser até um canal de comunicação remoto, daí você tem sistemas distribuídos. O kernel do Linux não, ele é monolítico, então faz com que ele seja um programa gigante, um blocão que fica ali executando. Existem, vamos dizer assim, várias controvérsias sobre isso, mas uma coisa que eu acredito que o Linus Torvalds acertou nessa arquitetura é que ele falou o seguinte: imagine que você tem o problema que ele custa 1 para resolver, esse outro problema custa 2 para resolver. E esses números são os números fictícios, só para você poder entender. Então, na hora que eu pego e tem esses dois blocos aqui, o bloco A com o bloco B, eles vão custar, de repente, 3 para resolver. Só para a gente simplificar. Só que quando você separa esses módulos, o que você criou nesse meio? Você acabou de criar uma camada, que é uma camada de comunicação que precisa ter, porque esse bloco A com o bloco B não resolvem o problema sozinho, eles precisam resolver em conjunto. Então imagine que você tem o bloco A, que é a escrita do disco, e o bloco B, que é o gerenciamento de memória. A memória precisa do disco e vice-versa.
Então eles precisam se conversar. Só que no momento que você criou alguma coisa entre os dois, você acabou de aumentar essa complexidade. Então quando você começa a pensar em criar, vamos dizer assim, várias camadas no seu software, eu vou criar várias bibliotecas, várias camadas, porque daí eu tenho a camada DAO, daí eu tenho a camada de controller, a camada de serviço. Comece primeiro a refletir sobre o custo de comunicação de tudo isso. E de repente, dependendo do problema que você está resolvendo, não vale a pena você fazer uma camada, você fazer componentes tão complexos que exigem uma camada de comunicação. Porque quanto mais comunicação você colocar nesse meio, mais a distância desses módulos vai influenciar. E você sabe, através dessa questão do ser humano, que a comunicação é o processo mais complexo que existe, porque nós seres humanos dependemos da comunicação para, obviamente, viver. Bacana? Quinto, e mais simples do que esse, é óbvio, é não dominar pelo menos uma tecnologia. Eu vejo muito programador que ele é o clínico geral, tá? Ou seja, eu sei Python porque eu sei C#, mas beleza, quantas linguagens você realmente domina? E eu estou falando de dominar no sentido de profundidade, no sentido de você realmente criar coisas relevantes. Não é ficar escrevendo if, for dentro dessas coisas, acessar banco de dados e achar que você acha, ou conhece, ou domina essa linguagem. É realmente fazer coisas um pouco mais complexas que envolvem um pouco mais o limite dessa linguagem, o limite dessa tecnologia que você está explorando. Então é sempre bom, para dominar essas coisas, é criar coisas um pouco mais sofisticadas que explorem os limites dessas linguagens. E para poder explorar esses limites é sempre bom você treinar alguns algoritmos um pouco mais complexos. Tem alguns projetos na internet, tem alguns algoritmos que vão realmente forçar o seu entendimento. Então vamos dar um exemplo na velha escola do C. Então se para você que falava que você conhecia C, você primeiro tinha que dominar a alocação dinâmica de memória. Se você não sabe disso, você não domina o C. Entende? Então é disso que eu estou falando, de realmente chegar nos limites da tecnologia para que você possa começar a dominar. E a hora que você chegar nessas bordas, aí sim você vai começar a resolver problemas bastante complexos. O sexto que eu tenho aqui para dizer para você é não se socializar. Tá certo? Muitos programadores acreditam que eu sou o cara fodão, eu sou o cara que, tô aqui trancado, mas primeiro, cara, você é um ser humano, você não escapa de ser um ser humano e você precisa se socializar, porque à medida que você vai se socializando, você vai tendo, vamos dizer assim, contato com problemas diferentes e vai fazer com que a sua mente trate esses problemas de uma forma totalmente diferente e traga essa solução para dentro da programação. É bem interessante porque às vezes muitas pessoas tomam o erro de tratar a mente ou o processo de programação como um processo isolado, mas na verdade a capacidade de resolver um problema está ligado diretamente à sua capacidade de viver, da sua capacidade integrada de resolver outros problemas. Ou seja, se você é uma pessoa que você faz muitas coisas diferentes, você naturalmente vai ser uma pessoa mais criativa. Porque a criatividade não é sentar debaixo de uma árvore com uma folha em branco e fazer um quadro. A criatividade é resolver um problema com a menor quantidade de recursos que você tiver. Então, de repente, se você participar de desafios e eventos na área de programação que promovem essa socialização, como por exemplo os hackathons, ou então esses eventos que promovem aí, por exemplo, programação de microcontrolador. Faça isso com um microcontrolador desse tamanho, que não tem recurso nenhum. Você vai virar um programador, de repente, muito mais criativo. E lembre-se que criatividade é a capacidade de resolver problemas com o menor recurso possível. Tá certo? E o sétimo, para a gente aqui fechar, é não ter humildade. E eu não estou falando de humilde e ser simplório, tá? Simplório é aquela pessoa que se sente naturalmente rebaixada, aquela pessoa que, olha, eu não posso, é aquela pessoa que já se bloqueia antes de fazer uma coisa. Isso é uma pessoa que eu acredito que seja simplório, tá? Ser humilde é totalmente ao avesso disso, é entender que você pode fazer muitas coisas, mas conhecendo o seu limite. E dentro do contexto corporativo de uma empresa, isso aí é de extrema importância.
Porque eu vejo muito programador arrogante e babaca que só porque ele conhece uma linguagem de programação, ele acredita que ele é melhor de repente que a secretária ou com, sei lá, o Amadeu do financeiro. Só que se você colocar esse programador no lugar do Amadeu lá do financeiro, você vai perceber que você é um bosta, que você não sabe nada. Porque eu já passei por esse processo, porque dependendo da empresa em que você trabalha, eles fazem uma coisa chamada Job Rotation, que o nome em inglês é fazer a rotação de trabalho para que você consiga entender melhor os processos dessa empresa. Se você não tem essa capacidade ainda, se você não está inserido, na verdade, dentro de uma empresa que tem essa capacidade de fazer o Job Rotation, ainda, de repente, é um processo um pouco menor, é uma situação que não tem como, sai na rua, propõe para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, deixar você, de repente, fazer um bolo. Cara, o dia que eu fiz isso, que eu pedi para minha mãe deixar fazer um bolo, eu fiz uma grande porcaria. E eu comecei a perceber que ela realmente era uma pessoa muito importante em fazer bolos e dominava muito bem aquilo. E isso liga muito com o passo anterior, que é a capacidade de resolver problemas de uma forma criativa. Então hoje eu aprendi, vamos dizer assim, no bom sentido, a viver o mundo de uma forma com muito mais experiência do que conhecimento. Então essas experiências vão ser situações muito ricas que vão fazer com que você consiga, de fato, vamos dizer assim, resolver esses problemas de uma forma muito mais criativa, tá certo? E nem preciso ressaltar que essa criatividade é o que mais, vamos dizer assim, é valorizado nas empresas. Então se você gostou dessas 7 dicas, com certeza você vai achar muito mais interessantes essas outras 3 dicas que eu deixei aqui, que são dicas muito importantes para que você faça se você deseja realmente aprender programação. Uma palestra gratuita de 2 horas que eu montei exclusivamente, que eu estou passando essa semana, e você vai aprender não só 3 dicas, mas um processo bastante tranquilo, um processo bastante lúdico de como aprender a programar, tá certo? É um programa chamado Programar do Zero, que eu deixei o link aqui, que é uma palestra exclusiva que você vai clicar, vai cadastrar o seu primeiro nome, o seu e-mail e vai ter acesso a essa palestra exclusiva que eu estou ministrando nessas semanas. Bacana? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Novamente, se gostou desse vídeo, clica aqui no curtir, deixa aqui um comentário e, de novo, desculpe as broncas, tá? E se você broncas no bom sentido, e se você discorda ou concorda, também coloque aqui nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Tchau, tchau.